Olá! Vamos buscar um pouco de paz para hoje? Nós já estamos no terceiro dia da Semana do Calvário, que tem como tema Marcas de Cristo. Nós estamos observando que Jesus deixou marcas em muitas pessoas, sistemas. Ele mudou o mundo de uma forma que em todos os aspectos da vida nós conseguimos ver as marcas de Cristo. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre educação. Você sabia que Jesus deixou marcas no sistema de educação? Vamos ver o que nos diz o verso bíblico que temos como base para o estudo de hoje. Está lá em Mateus, capítulo 28, nós vamos ler o 19 e o 20. E diz assim: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra-chave desses dois versículos é ensinando. Jesus pede aos seus discípulos que saiam por aí ensinando tudo o que ele tem ordenado. A vinda de Jesus mudou a história e a cultura de muitas nações com a mensagem de amor e salvação. Jesus deixou marcas na educação porque foi devido aos seus ensinamentos que começaram a se abrir escolas e universidades cristãs com a missão de ensinar a Bíblia. Mas para isso, eles mesclavam com os ensinos tradicionais. Mas todas essas universidades fizeram nome e diferença em todo o mundo com sua rigidez no ensino e com princípios fortes visando uma educação especial. Isso influenciou as outras instituições de ensinos tradicionais que aplicaram dentro de suas universidades e escolas a matéria ou a disciplina ou a cadeira religião. Isso fazia com que as pessoas também fossem transformadas e tivessem um aprendizado melhor das outras coisas. Com o passar dos anos, nós observamos que diminuiu bastante isso nas escolas tradicionais, reduzindo apenas a um dia ou outro de estudo sobre religião. Mas ainda existem instituições que mantêm seus princípios e ainda continuam com essa mesma bandeira levantada de ser uma instituição cristã. Ainda conseguimos ver um legado deixado por Jesus nos ensinamentos. Você vai observar nos evangelhos que Jesus estava ensinando o tempo todo. Lá em Mateus capítulo 9, 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando. A gente observa que quando ele foi capturado pelos soldados, ele disse assim: todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando. Marcos capítulo 14, verso 49. Como resultado de seus ensinos, milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas. E até hoje seus discípulos têm saído por todo o mundo ensinando o caminho da salvação. Cerca de 50 vezes é citado no Evangelho que Jesus tinha como atividade ensinar. Os discípulos se envolveram nesse ensinamento e foram propagando isso por vários lugares do mundo. Paulo passou 1 ano e meio ensinando a igreja de Coríntios. Isso está lá em Atos capítulo 18, versículo 11. 1 ano em Antioquia, Atos 11, 26. Os ensinamentos de Jesus são essenciais na educação cristã. Por isso você vai ver reformadores que deram sua vida em lealdade aos ensinos da salvação por meio do sacrifício de Cristo. João Hus, Martinho Lutero, William Tyndale, todos esses deram sua vida para ensinar ao povo
o que realmente a Bíblia ensinava através de Jesus e do seu sacrifício. E como Jesus ensinava? Jesus tinha métodos didáticos muito especiais, estratégias que até hoje muitas escolas copiam. Jesus ensinava com exemplos da natureza, com situações da vida cotidiana, através de parábolas, uso de perguntas, discursos, atividades práticas. Jesus abordava as pessoas de uma forma holística. Ele não somente falava através de uma teoria seca e fria, mas ele convivia com essas pessoas, ele frequentava a casa dessas pessoas. Então, por suas atividades em todas as áreas da vida dessas pessoas, acabavam envolvendo elas de uma forma tão poderosa em seus ensinos que elas tomavam decisões pela salvação. Jesus ensinava também com seu próprio exemplo. Ele diz assim: aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Olha só, ele está dizendo: aprendam de mim, ou seja, olhem para mim, vejam o que eu estou fazendo e façam também. Quando Jesus ensinou aos discípulos que eles precisavam ser servos uns dos outros, ele mesmo se veste de servo, e a gente observa isso na ceia, onde ele toma uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos, coisas que somente um servo poderia fazer. Então o próprio Deus se fez servo para nos ensinar e para nos dar o exemplo. Ele também nos ensinou sobre perdão e ele praticou isso perdoando seus algozes, mesmo aqueles que estavam lhe crucificando. Quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus também transformava a vida das pessoas. A gente consegue observar um exemplo bem forte lá em Lucas 19, 1 a 10, quando ele se envolve na vida de Zaqueu. O interessante é que Jesus sabe quem são as pessoas, no entanto ele não chega acusando elas, não chega pedindo a elas que tomem uma posição, que mudem de vida. Jesus se envolve com as pessoas, visita suas casas, entra na vida das suas famílias e vai falando, ensinando, vivendo, e as pessoas vão observando e tomam as suas decisões e com certeza elas têm as suas vidas transformadas, como foi o caso de Zaqueu, que disse que ia devolver tudo a quem ele tinha roubado. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Os ensinos de Jesus, ele também nos reconecta com Deus. Um dos exemplos que podemos citar é o da mulher pega em adultério. Jesus estava no templo justamente ensinando, quando chegam esses fariseus e jogam essa mulher aos pés de Jesus e diz que ela foi pega em adultério e conforme a lei ela deveria ser apedrejada. E antes deles fazerem isso, eles dizem: e você, o que é que diz? E Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. E aquelas pessoas vão observando a sua escrita e vão saindo de fininho e abandonam aquela situação. E ele olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? E ela olha e vê que não ficou ninguém. E Jesus diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus não apenas salvou aquela mulher, mas ele resgatou ela de uma vida de pecado e de sofrimento e reconectou ela com Deus, e agora ela passa a ter uma vida de serviço a Deus. Os ensinamentos de Jesus têm esse poder de transformar pessoas. Miller nasceu em 1805 e ele nasceu numa família cristã. No entanto, ele viveu uma vida de pecados. Como ele mesmo disse na sua biografia, na sua autobiografia, ele disse que praticou todos os tipos de pecado. Ele foi parar até na prisão. Até que em 1825,
ele estava vivendo um vazio muito grande e ele resolveu estudar sobre os ensinamentos de Jesus na Bíblia. E ali ele tomou uma decisão ao lado de Jesus e dedicou-se a cuidar de órfãos em Bristol, Inglaterra. Escreveu vários livros e ajudou nesse cuidado com as pessoas mais carentes em seus abrigos. Assim como Zaqueu, assim como a mulher pega em adultério, assim George Miller e tantos outros que foram transformados pelos ensinamentos de Jesus, até hoje pessoas são assim transformadas. Não quer você experimentar também essa transformação? Busque os ensinos de Jesus e esse Mestre amado. Peça a Ele através do Espírito Santo para que Ele lhe ensine as verdades contidas nesta palavra sagrada. E com certeza esses ensinamentos transformarão a sua vida e a vida da sua casa. Assim como Ele disse a Zaqueu, Ele dirá a você também: houve salvação nesta casa. Então convida o Senhor para entrar na tua casa, como Maria senta aos pés de Jesus e tenta aprender o máximo possível. É certo que, como Marta, muitas vezes a gente prefere oferecer o nosso serviço a Deus. Nós queremos trabalhar para o Senhor em gratidão por tudo que Ele fez na nossa vida. Não está errado fazer isso, mas está errado quando colocamos isso como prioridade. Porque muitas vezes só servindo, nós não nos enchemos para continuarmos nesse trabalho. Nós precisamos também nos assentar como Maria e aprendermos de Jesus. Os seus ensinos até hoje têm esse poder de transformar pessoas. Nós conseguimos ver a obra de Jesus se espalhando por todo o mundo. Nós temos discípulos missionários em todas as nações que estão levando esses ensinamentos de Cristo, que ainda hoje, em 2025, fazem uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. Esse ensino de Jesus é poderoso e a forma como ele ensinava também era especial e adaptada a cada pessoa. Da mesma forma, nós precisamos aprender com Jesus a ensinarmos as pessoas que estamos sempre em contato. Cada uma tem um jeito diferente e a gente pode observar na palavra de Deus a forma que mais se encaixa com a vida de cada pessoa dessas que nós temos contato. Para isso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e nos dê as estratégias corretas para alcançarmos essas pessoas. Mas primeiramente que nós sejamos os melhores alunos da classe, que a gente aprenda para ensinar, que Jesus nos ajude nessa tarefa e que seus ensinos se espalhem pelo mundo e, se depender da gente, que sejamos propagadores desses ensinos para que outras pessoas tenham suas vidas transformadas também. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor veio à terra nos ensinar. Deus, por muitos anos, tentou ensinar ao povo de Israel a como conduzirem as suas vidas aqui na terra e como terem a certeza da salvação que viria através do Messias e como em breve nós iríamos habitar numa nova terra. Muitas pessoas não entenderam e o Pai manda o Filho para, de uma forma mais didática, falar de coração para coração, olhando nos olhos, aplicando exemplos da natureza, parábolas e tantas outras situações cotidianas para facilitar o ensino. E Jesus nos ensinou de uma forma especial, ao ponto de qualquer pessoa conseguir entender. Nós te agradecemos porque Jesus veio a nós, vestiu a nossa roupa e nos ensinou as tuas verdades com coisas tradicionais do nosso dia a dia. Esse ensinamento foi tão poderoso
que até hoje transforma vidas. Nós queremos levar esse ensinamento a outras pessoas, em especial a nossa família. Ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos sabedoria para que possamos ser professores neste mundo iletrado com relação à Tua palavra e aos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a usarmos as mesmas técnicas de Jesus, que não eram palavras apenas teóricas, mas havia afeto e havia uma prática que levava a outras pessoas a quererem imitar o exemplo de Jesus. Assim como ele fez, nós queremos fazer também. Assim como ele venceu, nós queremos vencer também. Assim como ele foi aos céus, nós também queremos ir morar no céu com ele. Dá-nos a tua paz nesse novo dia. Nós não sabemos o que vai acontecer, é uma nova semana, mas nós te pedimos que, se o Senhor vier conosco, vai dar tudo certo. Com o Senhor tudo é mais fácil. Com o Espírito Santo nos ungindo, nós teremos sempre as palavras certas e conseguiremos tomar as decisões corretas. Por isso nós não queremos sair de casa sem termos a certeza de que o Senhor irá conosco. Como é promessa na tua palavra, como diz mesmo nesses versículos de hoje, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até o final, quando esse céu vai se rasgar e o Senhor vai nos levar para casa. Obrigado, Senhor Deus, nós já te agradecemos por tua companhia, por tua sabedoria e pelo teu Espírito Santo que nos ilumina. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.